gota de hoje, eu gostaria de pensar com vocês em Gênesis capítulo 5. Existe um homem aqui que chama muito a minha atenção e eu tenho certeza que irá edificar muito a sua vida. O nome dele é Enoque. Quando nós lemos no versículo de número 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Interessante, porque esse já não era significa que ele deixou de existir, mas ele deixou de existir apenas no âmbito dos seres humanos, na terra dos viventes, e ele foi levado para uma outra dimensão, porque o texto vai dizer que Deus o tomou para si. É interessante, porque a vida desse homem, ela é descrita em apenas 3 lugares da Bíblia Sagrada. Em Gênesis capítulo 5 fala que ele andou com Deus. Em Hebreus, no capítulo de número 11 e no versículo de número 5, diz que Enoque agradou a Deus. E lá em Judas, a única epístola do irmão de Jesus, no versículo 7, fala que Enoque profetizou a respeito das coisas futuras, anunciando o juízo de Deus que viria nos últimos dias. Então nós temos aqui uma mini biografia desse homem que andou com Deus, que agradou a Deus e que era um profeta de Deus anunciando o juízo dos últimos dias. Essa expressão, e andou Enoque com Deus, fala de sua intimidade. E lá em Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 5, eu vou ler esse texto com vocês, vai dizer que Enoque agradou a Deus e Deus, olha o que é que diz, pela fé, Enoque foi trasladado. Isso é uma coisa que a ciência não sabe explicar ainda hoje. Ele foi trasladado para não ver a morte. Nós sabemos que o temor dos homens é a morte. Ele foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado. Ninguém mais o encontrou, porque Deus o trasladara. Porque antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Interessante, porque essa expressão, ele foi tomado para si, Deus o tomou, essa palavra no hebraico do Antigo Testamento, como no grego do Novo Testamento, significa ser arrebatado, ser tomado, ser tirado. E a gente sabe, lendo o Novo Testamento, lendo as Escrituras, que todos aqueles que têm o selo do Espírito Santo, eles estão marcados, eles estão selados para um dia glorioso. Talvez, como alguns acreditam, pode acontecer antes da grande tribulação. Talvez, como outros acreditam, pode acontecer no meio da tribulação. Talvez, como outros também acreditam, pode acontecer no final da tribulação. Seja antes, seja no meio, ou seja depois, isso vai acontecer. 1 Coríntios 15, versículo 51, Paulo diz, em verdade eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, porque em um abrir e fechar de olhos, em 7 milésimos de um segundo, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, conforme diz 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao versículo 15. Esta é a esperança da sua bendita vinda, de que um dia ele virá nos buscar. E a gente, se eu estiver morto, diz a Bíblia, eu ressuscitarei primeiro. Se eu estiver vivo, eu serei arrebatado. Então, de uma forma ou de outra, quem é de Jesus nunca perde nada, porque se morre, ressuscita primeiro. Se estiver vivo, não experimentará a morte, mas experimentar isso que Enoque experimentou, que é ser trasladado, que é ser levado sem experimentar a morte. Isso vai acontecer, eu só não sei o tempo, se antes, se durante, se depois daquilo que a Bíblia chama de grande tribulação. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus vai se cumprir. Deus levou Enoque, Deus levou Elias, Deus levou Jesus, Deus também levará o seu povo. Se você acha que tem algum amigo, alguma pessoa que vai ser edificada com essa mensagem, por favor, compartilhe e que o Senhor te abençoe e te guarde para a bendita esperança
da vinda do dia de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Fique com Deus.